A história de José do Egito é uma das mais conhecidas e emocionantes do Antigo Testamento da Bíblia. José era o filho mais novo de Jacó e era muito amado por seu pai. No entanto, seus irmãos mais velhos tinham ciúmes dele e o odiavam. Um dia, José teve um sonho em que ele se via como um líder e seus irmãos se curvavam diante dele. Ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, o que só aumentou o ódio deles por ele. Em um ato de inveja e traição, seus irmãos o venderam como escravo para mercadores que estavam indo para o Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Ele provou ser um servo fiel e habilidoso, e Potifar o colocou como administrador de sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele se recusou a pecar contra Deus e fugiu dela. Como vingança, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentar estuprá-la, e José foi jogado na prisão. Na prisão, José continuou a confiar em Deus e a servir fielmente. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, e suas interpretações se tornaram realidade. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, mas se esqueceu de José e não o ajudou a sair da prisão. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o perturbou. Nenhum dos magos e sábios do Egito conseguia interpretar o sonho, mas o copeiro-chefe se lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. José foi trazido da prisão e interpretou o sonho do faraó, revelando que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome no Egito. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o no comando de armazenar comida durante os anos de fartura e distribuí-la durante os anos de fome. José se tornou uma figura poderosa e respeitada no Egito, e seu trabalho salvou o país e as nações vizinhas da fome. José, o governador do Egito. Ele foi encarregado do Egito aos 30 anos de idade, quando começou a trabalhar como governador daquele país. José era uma figura muito importante nos anos que se seguiram. Durante sua gestão, houve 7 anos de colheitas abundantes, e ele encheu os celeiros e armazéns para se preparar para os anos de escassez que viriam. Após os 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome, que se espalharam por todos os países. As pessoas vinham de todos os lugares em busca de comida. Faraó ordenou que o povo fosse até José e fizesse o que ele mandasse. Assim, José abriu os celeiros para vender comida aos egípcios e às pessoas que chegavam de outros países. Em meio à multidão, reconheceu um grupo de pessoas. Eram seus irmãos. No entanto, eles não o reconheceram, pois ele se apresentava como um egípcio. José perguntou a eles: "De onde vocês vêm?" E eles responderam: "Viemos de Canaã para comprar comida." José manteve sua identidade em segredo e decidiu testar seus irmãos, acusando-os de serem espiões. Ele os deteve por 3 dias na prisão, mas depois os libertou, exceto Simeão, e pediu que voltassem com o irmão mais novo, Benjamim. Israel, pai dos irmãos, hesitou em deixar que Benjamim fosse ao Egito, lembrando da perda de José. No entanto, diante da necessidade, concordou, pedindo que levassem presentes e o dobro do dinheiro para pagar pelo trigo. Os irmãos chegaram ao Egito e foram recebidos por José, que admirou Benjamim. Houve uma festa e emoção, mas José não revelou sua verdadeira identidade. Mais tarde, José orquestrou uma situação para acusar seus irmãos de roubo, colocando sua taça de prata na sacola de Benjamim. Os irmãos foram acusados, mas eles negaram e ofereceram ser escravos se a taça fosse encontrada. Ao verificar, a taça foi encontrada com Benjamim, deixando todos preocupados. Os irmãos imploraram a José pela liberdade de Benjamim, explicando a situação. Neste momento, José revelou sua identidade.
mostrando que tudo acontecera segundo o plano divino para garantir o sustento da família. Reconciliaram-se e José os incentivou a trazer toda a família para morar no Egito. Assim, o povo de Israel permaneceu no Egito. Após revelar sua identidade aos irmãos, José os acalmou e os incentivou a trazer seu pai, Jacó, e toda a família para o Egito, onde teriam alimentos e prosperidade. Os irmãos, surpresos e temerosos, partiram apressadamente para contar a Jacó sobre a incrível notícia. Chegando em Canaã, contaram ao pai que José estava vivo e era o governador do Egito. No início, Jacó não conseguia acreditar, mas ao ver os presentes e ouvir os detalhes da história, seu coração se encheu de esperança e alegria. Ele decidiu enviar seus filhos ao Egito com presentes e suprimentos. Os irmãos de José retornaram ao Egito com Benjamim, acompanhados por seu pai, Jacó e toda a família. Foram calorosamente recebidos por José, que os instalou na terra de Gosén, uma região fértil do Egito. Lá viveram prosperamente, multiplicando-se e se tornando uma grande nação. Os anos passaram e José cuidou de sua família, garantindo-lhes tudo o que precisavam. Ele reencontrou seu pai Jacó e os demais irmãos, perdoando-os plenamente pelo que haviam feito no passado. A família de Jacó, também conhecida como os filhos de Israel, prosperou no Egito durante a vida de José. No leito de morte, José pediu aos seus irmãos que, quando Deus os libertasse da terra do Egito, levassem seus ossos de volta para Canaã. Ele tinha fé de que Deus cumpriria a promessa de levar os filhos de Israel de volta à terra de seus pais. Passaram-se muitos anos e os filhos de Israel se tornaram escravos no Egito. Deus cumpriu sua promessa e enviou Moisés para liderar o povo para fora do Egito, rumo à terra prometida. Durante essa jornada, Moisés fez questão de levar os ossos de José, cumprindo a promessa feita ao seu antigo salvador e líder. Os ossos de José foram enterrados em Siquém, na terra que Deus tinha dado a Abraão e seus descendentes. Assim, a história de José continua a reverberar através das gerações, lembrando-nos da importância do perdão, da fidelidade de Deus e da união familiar. Sua saga é um testemunho da providência divina e da maneira como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos e prosperidade para aqueles que confiam nele.